Fechamentos de caixa. Para que serve? Em que momento essa ferramenta vai me auxiliar? Como trabalhar fechamentos de caixa? Para que trabalhar os fechamentos de caixa? É importante a gente saber, em tempo real, qual valor eu tenho especificamente em caixa, qual valor eu tenho especificamente no outro caixa, para que serve especificamente essa informação do capital da empresa, como que eu vou utilizar a informação do capital da empresa para as futuras projeções e planejamentos dentro da minha oficina mecânica. Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, trabalho com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente e hoje vamos falar do tema aí, fechamentos de caixa, da sua importância, do porquê trabalhar com fechamento de caixa dentro da minha oficina mecânica e vamos aí explorar de certa forma que a gente ganhe, né, que a gente consiga entender exatamente com clareza, com transparência, o quanto esse trabalho pode nos auxiliar financeiramente falando dentro da nossa oficina. Bora lá. Bom, então vamos iniciar então o nosso trabalho, né? A nossa videoaula aí sobre fechamentos de caixa, né? E para a gente poder começar essa videoaula, deixa uma pergunta bem bacana, bem interessante aí. Por que que a maioria das oficinas não sabe exatamente quanto dinheiro tem? Paulo, como assim? Vamos lá. Muitas oficinas, quando a gente vai perguntar qual é o capital total que você tem hoje, por exemplo. Se a gente faz essa pergunta para várias oficinas aí nos bastidores da vida, os donos das oficinas lá, tem mais ou menos isso. Ah, eu acho que eu tenho mais ou menos isso. E às vezes, né, e muitas vezes, a gente acaba percebendo ali que as empresas elas não têm, né, na mão ali essa informação. E é uma informação essencial, né? Ou seja, saber o que que a gente tem de capital ali é extremamente importante para a gente poder trabalhar uma série de outras questões, né? Para poder tomar decisão, para poder visualizar projeções, como é que vai estar a minha empresa daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 6 meses, enfim. Então, uma pergunta que às vezes parece simples, parece que às vezes não é um problema que as oficinas realmente têm, mas conversando com bastante oficinas aí nos bastidores da vida, eu afirmo para você, muitas oficinas não sabem quanto de dinheiro realmente elas têm em caixa, de fato. E o porquê que elas não sabem? Porque essas informações normalmente elas ficam espalhadas. Como assim, Paulo? Essas informações ficam espalhadas? Muitas das vezes a gente tem ali o caixa físico, que é aquele dinheirinho que está na gaveta do escritório, ele é um dinheiro. Se eu precisar saber o que que eu tenho no banco, está lá no aplicativo da conta bancária, e aí eu preciso literalmente abrir o aplicativo para consultar. Se eu preciso saber o que que eu tenho de capital lá na maquininha de cartão, eu preciso ir lá no aplicativo da maquininha de cartão, abrir aquele aplicativo para poder visualizar aquele valor e assim por diante. Então, as informações de capital da empresa, elas ficam todas espalhadas. Por esse motivo, é onde a gente começa ali, talvez, a se confundir sobre qual é o real caixa, né, o real montante de capital que a empresa tem, que ela pode utilizar ali para desenhar, por exemplo, as projeções de pagamentos dela e assim por diante. Bom, casos usuais aí, ó, tem um valor lá em caixa, que é o caixa físico, tem um outro valor lá no extrato da conta bancária e tem um outro valor lá no aplicativo da maquininha de cartão, conforme a gente exemplificou aí. Mesmo fazendo essa manobra, né? Ah, eu quero saber o caixa total da minha empresa. É só eu pegar o que eu tenho lá no caixa físico, mais o que eu tenho lá no caixa banco, mais o que eu tenho na maquininha de cartão. É só pegar essas informações separadamente e somar todas elas. Porém, muito das vezes, né, mesmo fazendo toda essa manobra, que já vai tornar mais complexo, né, a gente conseguir todas essas informações, tendo que pegar cada coisa em um lugar, mesmo trabalhando toda essa manobra, ainda assim a gente percebe empresas que, somando todos esses caixas separadamente, quando eu vou confirmar isso lá no sistema, a informação que está no sistema ainda é uma informação diferente. Ou seja, além de estar tudo espalhado, por mais que eu demore mais, que eu gaste mais energia para pegar uma ou outra informação e somar, quando a gente vai lá para o sistema de gestão, a gente ainda acaba percebendo
que a informação ainda está diferente, que ainda o apontamento não está correto. Então, isso é muito comum no dia a dia das oficinas. E para essa reflexão inicial, é muito importante a gente saber que fechamentos de caixa eu preciso trabalhá-los todo dentro de sistema, e a informação dos fechamentos de caixas que estão lá dentro do sistema não podem ser diferentes do que acontece na prática na vida real, ok? Beleza. E aí qual que é o resultado dessa questão? O sistema, né, ele deixa de ser uma ferramenta de gestão, né, quando eu tenho um sistema em que as informações que nele estão não refletem exatamente o que está acontecendo na vida real, eu começo a deixar de ter um sistema de gestão. Ou seja, como que eu vou fazer gestão de informações que estão erradas? É impossível, não é verdade? O dono ele começa a perder confiança nas informações, nos números que o sistema está trazendo, porque, eu verifiquei isso aqui não está certo, não, depois tem que corrigir. Isso aqui não pode confiar, isso aqui não. Ou seja, começa-se a se perder a confiança, né, a credibilidade naquelas informações que estão sendo construídas ali dentro do sistema, e, com isso, começamos a tomar decisões no escuro, né? Porque se eu não posso confiar na informação que está ali no sistema, naturalmente eu vou começar, né? Eu tenho uma tendência de começar a tomar decisão em relação ao que eu acho que é, porque eu já comecei a me condicionar que o que está no sistema não tá correto e às vezes realmente não está correto, mas ao invés de eu me condicionar para poder ajustar as informações que no sistema estão, eu começo a tomar decisões no escuro, e aí eu começo a entrar num cenário muito mais arriscado ainda, né? Então, olha só que frase importante, interessante para a gente poder refletir aí, ó. Se o sistema não reflete a realidade financeira da empresa, ele deixa de ser gestão e vira apenas um registro de dados. Olha que frase importante para a gente poder refletir. Se o sistema não refletir exatamente o que está acontecendo com a realidade financeira da sua empresa, ele deixa de ser um sistema. Ele passa a ser apenas um registro de dados, um Excel mais ou menos organizado. Então, é muito importante a gente saber que controle financeiro precisa ser feito e ele se inicia através dos fechamentos de caixa, que é o foco que a gente vai estar trabalhando aqui nessa videoaula. Os fechamentos de caixa têm que ser feitos dentro de uma oficina mecânica, dentro de uma empresa, diariamente, e os caixas vão refletir exatamente o que acontece em cada uma das contas. Quando a gente precisar saber o valor, por exemplo, de um caixa físico, tem jeito de ir lá no caixa físico realmente contar o dinheiro para conferir? Tem. Mas também tem que ter jeito de eu ver a mesma informação dentro do sistema. Quando eu precisar saber o que eu tenho, por exemplo, de capital lá na conta corrente da empresa, se eu abrir realmente o extrato da conta ali, tem como eu ver o valor que está lá? Tem. Mas tem que ter jeito de eu ver a mesma informação também dentro do sistema. Por quê? No sistema de gestão é onde eu vou reunir todas essas informações de todos os caixas possíveis de uma oficina mecânica, físico, banco, maquininha, investimento, enfim. Dentro do sistema é onde eu vou reunir todas essas informações para a gente ter o perfeito controle de todas essas informações, de modo que a partir desse controle a gente consiga trabalhar outras ferramentas, outros estágios financeiros de uma empresa, ok? Beleza. Então, o fechamento de caixa ele existe para criar o espelho da realidade financeira da empresa. Quando realizamos os fechamentos corretamente, o sistema passa a refletir exatamente o que acontece fora dele. Então, quando os fechamentos são feitos de maneira correta, eu passo a ter o espelho exato dentro do sistema
de tudo que acontece fora dele. Então, toda a organização, a gestão financeira da empresa, eu preciso trazer ela para dentro do sistema via fechamentos de caixa, ok? E aí, cada caixa desse aí que eu estou apresentando nessa tela, ele representa uma realidade. E aí eu tenho o hábito, né, de trabalhar esses 6 caixas sempre lá nas consultorias que a gente trabalha diariamente, né, com várias oficinas aí no dia a dia. Vamos lá. Quais são esses 6 caixas que o Paulo sempre trabalha? Caixa físico, né, que é o caixa, em espécie ali, né, o dinheiro que está ali na gavetinha do escritório que você recebe no dia a dia. O caixa investimento, que pode ser alguma aplicação emergencial para poder sustentar alguma decisão emergencial que você possa vir a tomar, ou até mesmo, né, investimento em si, né, entendendo ali que você destina um determinado capital da empresa ali para poder investir. O caixa banco CNPJ, né, que é a conta bancária ali, né, a conta corrente de utilização diária da empresa. A conta maquininha de cartão, né, o caixa maquininha de cartão, que é onde a gente, né, faz ali a gestão dos recebimentos em cartão de crédito e débito. O caixa cheque, né, considerando aí empresas que trabalham, né, com a modalidade de recebimento em cheque, né, isso é mais comum em empresas de interior. E o caixa outros aí, que é um caixa reserva, a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre esse caixa aí também. Então, ó, para a gente poder reforçar aí, ó, o que é cada um desses 6 caixas aí que eu vou trabalhar com você aqui nessa videoaula, vou deixar essa telinha aí para que você, se possível, até anote aí o que é cada um desses caixas para a gente não esquecer durante a nossa videoaula aí. Vamos lá, primeiro, o caixa físico, né, que é o caixa, que é o dinheiro em espécie ali que está na gavetinha do escritório realmente. O caixa banco, que é aquele valor que está disponível aí na conta bancária, né, na conta corrente da empresa. É bem verdade que a empresa ela pode ter mais de uma conta corrente, né? No final aqui eu vou explicar como que a gente vai trabalhar para o caso de termos mais de uma conta bancária ou mais de uma conta de maquininha de cartão, enfim, no final eu faço a gente pondera essa questão aí. Então, basicamente, o caixa banco é aquele valor que está disponível lá no extrato da conta corrente, né, da conta bancária. O caixa maquininha de cartão é aquele valor que está disponível para receber na hora que a gente abre o aplicativo lá da maquininha de cartão. Caixa investimentos é o valor que a empresa pode ter para reserva emergencial ou propriamente um investimento que ela tenha lá um valorzinho guardado ali para poder investir, alguma coisa assim. Caixa cheques são os valores que ela recebe de cheque, né, considerando empresas aí que têm essa modalidade de recebimento. E caixa outro, que conforme eu disse, é ali um caixa reserva, né? E aí vamos pegar aí essa ponte aí, ó, caixa reserva, para a gente poder entender alguns casos aqui que eu posso utilizar. Vamos lá. Suponhamos que a gente tenha a nossa oficina mecânica e que a nossa oficina mecânica tenha duas contas correntes, por exemplo. Uma conta corrente que eu utilizo ela com muita frequência, e aí ela é a que eu utilizo como a conta principal da oficina mecânica ali. E suponhamos que eu tenha uma outra conta corrente que essa eu utilizo com menos intensidade, com menos frequência, só de vez em quando que a gente trabalha aquela conta corrente ali. Para que a gente tenha separadamente ali, ó, o trabalho de controle de uma conta corrente e outra, a gente pode, por exemplo, trabalhar o controle e a gestão da conta corrente principal lá no Caixa Banco e o controle e acompanhamento da outra conta corrente, eu posso trabalhar esse controle lá no Caixa Outros, por exemplo. Ou, por exemplo, um outro caso aí, ó. Empresas que têm duas maquininhas de cartão. Vou dar um exemplo aqui, ó. Às vezes a oficina mecânica ela tem uma maquininha de cartão que ela utiliza a modalidade com antecipação e ela tem uma outra maquininha de cartão que ela utiliza a modalidade sem antecipação, por exemplo. Para facilitar o controle, acompanhamento e gestão dessas duas maquininhas de cartão, a gente pode decidir utilizar o caixa maquininha de cartão para trabalhar uma maquininha, por exemplo, a sem antecipação, e o caixa outros para trabalhar a gestão, acompanhamento da outra maquininha, que é a maquininha, por exemplo, com antecipação. Então, eu dei dois exemplos aí de possíveis casos que a gente possa vir a usar o caixa outros, por exemplo, para poder separar dois caixas que inicialmente são o mesmo,
mas como talvez ficaria um pouco mais complexo gerenciar 2 contas dentro de uma única conta no sistema, a gente direciona uma conta para uma para um caixa específico dentro do sistema e a outra conta para outro caixa específico dentro do sistema também, ok? Então aí agora que a gente já explicou, entendeu, né, refletiu sobre o porquê trabalhar fechamentos de caixa, qual é a principal dor ali, né, das empresas que não trabalham fechamentos de caixa, né, que é a não clareza sobre a parte financeira da empresa, e também explicamos aqui, né, o que é cada um desses caixas que a Paulo Maia Consultoria trabalha lá no dia a dia dela. Agora a gente vai aí entender realmente o passo a passo para se trabalhar os fechamentos de caixa dentro de um sistema de gestão. Então, para se trabalhar os fechamentos de caixa, basicamente a gente vai trabalhar 4 etapas aqui nessa videoaula. A primeira etapa é o cadastro dos caixas de fato, né? A gente vai literalmente cadastrar estes 6 caixas aqui dentro do sistema Siscar. Depois, a gente vai acertar esses caixas dentro do sistema Siscar também. A gente vai trabalhar algumas movimentações, né, que vão simular ali o dia a dia, de fato, de uma oficina mecânica ali, enquanto movimentações nos caixas. E, por fim, aí sim, nós vamos trabalhar os fechamentos e conferências desses caixas, que é aonde a gente vai encerrar ali a conferência, encerrar o ciclo de um dia de movimentação financeira dentro da oficina mecânica. Então, é a hora que a gente vai simular aquele final do expediente ali, né? Todos os dias, ao final do expediente, o que que a gente faz? A gente vai lá, confere, verifica e fecha todos os caixas da empresa ali, né? Da empresa ali. Então, ok, beleza. Agora vamos, então, para o primeiro passo aí, ó, que é o passo dos cadastros de caixa, né? Então, a gente vai lá no sistema Siscar e vai estar cadastrando caixa físico, caixa investimento, caixa banco, caixa maquininha de cartão, caixa cheque, caixa outros. Vamos lá, então. Utilizando o sistema Siscar, que é o sistema que a gente vai utilizar aqui como referência nessa videoaula, vamos lá no sistema Siscar para a gente poder cadastrar esses caixas aí, então, ó. Aqui a gente está no sistema Siscar de um cliente, né, um usuário aqui de sistema Siscar, que a gente vai pegar como exemplo aqui para poder trabalhar essa videoaula. E aí essa aqui é a tela inicial aqui do sistema Siscar, ok? Beleza. Estando na tela inicial, para a gente poder fazer o cadastro dos caixas, aonde a gente vai vir? A gente vai vir aqui ó, em financeiro e vai selecionar aqui, ó, contas bancárias. Então, clicando em contas bancárias, vai carregar essa telinha aí, ó. Aqui a gente já tem cadastrado o Caixa Banco e o Caixa Físico, porque eu já havia os cadastrado, né? Como a gente sabe que a gente tem que cadastrar 6 caixas, que é o caixa físico, banco, investimento, caixa cheque, maquininha de cartão e caixa outros, então agora a gente vai cadastrar os outros 4 caixas que faltam, então. Então, para a gente poder cadastrar, é bem tranquilo, é bem simples. Ó. Aqui, ó, em incluir novo cadastro, a gente vai clicar aqui, ó, incluir novo cadastro, e aqui a gente vai fazer o cadastro, ó, caixa, investimentos, por exemplo, ó, Caixa Investimentos. Vamos salvar esse cadastro. Quando a gente clicar em salvar, vai cair nessa tela de confirmação aqui. E aqui eu queria deixar uma dica para você. Ó. Você vai focar, na hora de cadastrar os caixas aqui, você vai focar única e exclusivamente nesse primeiro momento na questão do nome do caixa apenas. Então, não vamos preocupar em colocar qual banco, agência, conta aqui, até porque o caixa, por exemplo, o caixa investimento, o caixa outros, o caixa cheque, o caixa maquininha de cartão, né, eles não têm muitas das vezes pode ser que eles não tenham um banco específico. Então, eu preciso que você entenda e anote aí que nesse momento, quando a gente clicar em salvar os caixas, a gente vai cair nessa tela aqui, ó, de confirmação do caixa aí, ó. E a gente vai focar apenas nesse tema aqui, ó, que é o nome do caixa específico. Então, a gente vai literalmente descer o cursor e clicar aqui em editar cadastro, para a gente poder efetivar o registro e o cadastro desse caixa.
Dessa forma, ó, se a gente vier aqui, ó, em financeiro e contas bancárias, a gente vai perceber que o caixa investimentos já está cadastrado, ó. E assim a gente vai fazer com todos os outros caixas. Então, ó, para poder cadastrar um novo caixa, a gente vai vir aqui, ó, incluir novo cadastro. Aí vamos identificar o nome do próximo caixa, ó, caixa outros, ok. Vamos clicar em salvar cadastro. Assim que a gente clicar em salvar cadastro, ó, vai aparecer essa tela confirmação. Foca só no nome do caixa aqui. Desceu o cursor, clicou em editar cadastro, está pronto, está feito. Vamos voltar lá em contas bancárias novamente. Está aqui 4 caixas, vamos incluir mais um. Incluir caixa maquininha de cartão. Beleza. Vamos salvar esse cadastro. Caímos na tela de confirmação, foca só no nome aqui do caixa. Desce o cursor, salva, beleza. Temos agora 5 caixas, faltando apenas o cadastro do caixa cheque, ó. Então, vamos lá. Incluir cadastro novamente. Caixa cheques. Beleza. Salvou o cadastro. Caiu na tela de confirmação, desceu o cursor, salvou, tudo certo. Dessa maneira, a gente tem agora todos os 6 caixas cadastrados aí nessa empresa, ó, no Siscar dessa empresa. É importante a gente ressaltar aqui que esse campo aqui, ó, que a gente veio, ó, esse caminho que a gente percorreu aqui, ó, financeiro, contas bancárias, é o campo apenas de cadastro desses caixas, né? Então, a gente vai estar alimentando, gerindo esses caixas, não é nessa tela. Essa tela é apenas para a gente poder cadastrar os caixas, ok? Beleza. Então, Paulo, aonde que eu vou visualizar esses caixas aqui na prática, no dia a dia da oficina mecânica? Vou voltar aqui na tela inicial, ó. Estamos aqui na tela inicial. E agora, estando aqui na tela inicial, ó, aonde a gente vai visualizar esses caixas aí na prática, no dia a dia? A gente vai vir aqui em financeiro e vamos clicar aqui nessa quarta opção, ó, fluxo de contas. Então, aqui em fluxo de contas, é aonde a gente vai estar visualizando cada um daqueles 6 caixas que a gente cadastrou. Caixa banco, caixa cheques, caixa físico, investimento, maquininha de cartão e caixa outros. Paulo, mas tem um caixa sem vínculo aqui, esse caixa eu não cadastrei ele não. Quem é esse 7º caixa aqui? Vamos lá. Esse caixa sem vínculo é um caixa que já vem cadastrado automático no sistema Siscar. Então, eu preciso que você entenda que esse caixa a gente não vai utilizar ele para nada, tá? Toda a gestão dos caixas que a gente vai trabalhar, nós iremos trabalhar única e exclusivamente nestes 6 caixas aqui que a gente cadastrou, ok? Então, quando a gente vier aqui nos caixas, ó, e perceber, vai ter 7 caixas aqui. Mas esse caixa sem vínculo é um caixa padrão que já vem cadastrado no sistema. Eu não vou trabalhar com ele, ok? Outro detalhe importante que é interessante a gente reforçar aqui, ó, toda vez que a gente vier em financeiro e clicar em fluxo de conta, a gente vai cair nessa tela, onde a gente vai ter aqui uma informação de saldo aqui, ó. Então, nessa informação de saldo, o que que a gente tem nela aí, ó? A gente vai ter aqui a informação do saldo total, somando todos os caixas da empresa. Por que que aqui está valor zerado neste momento? Está valor zerado porque a gente não fez nenhuma movimentação em nenhum daqueles caixas ali. Mas suponhamos que a gente tivesse, por exemplo, R$ 10.000 no caixa físico, R$ 10.000 no caixa banco, R$ 10.000 na maquininha de cartão, 10.000 no investimento, R$ 10.000 no outros e 10.000 no caixa cheques. Só vou exemplificar nesse sentido. 6 caixas, cada um deles tem R$ 10.000, um exemplo. Ou seja, a gente tem R$ 60.000. Na hora que a gente abrir aqui, ó, financeiro, fluxo de contas, qual informação estaria presente aqui no campo saldo atual? A informação que estaria nesse campo era R$ 60.000, porque ele sempre vai estar somando todos os caixas. Paulo, mas e se eu quiser saber qual é o valor total que eu tenho naquele momento só do caixa banco, por exemplo? Aí é só a gente vir aqui nos caixas,
e fazer a seleção do Caixa Banco, por exemplo. Ó. Selecionou Caixa Banco, aí aqui já não apareceria R$ 60.000 mais. Apareceria só R$ 10.000, por exemplo. Paulo, e se eu quiser saber o valor total que eu tenho somando dois caixas? Por exemplo, Caixa Banco mais o Caixa Físico. Aí é só a gente vir aqui, já está selecionado Caixa Banco, selecionar Caixa Físico também. Que aí aqui nessa informação estaria aparecendo a informação relacionada à soma dos dois caixas que eu selecionei. No caso do exemplo que a gente está trazendo, apareceria a informação de R$ 20.000 ali, R$ 10.000 de cada um desses caixas, ok? Então, uma vez que a gente cadastrou os caixas, e cadastro a gente faz aqui, ó, financeiro e contas bancárias, a gente precisa entender que lá a gente só cadastra os caixas de fato. Uma vez que eles estão cadastrados, a gente vai trabalhar com eles agora aqui na tela fluxo de contas, ok? Financeiro, fluxo de contas, e aí eu já vou cair aqui na tela aonde a gente vai estar visualizando todos os 6 caixas cadastrados ali. Certinho? Dessa maneira, a gente finaliza essa primeira etapa, que é a etapa ali de cadastro dos produtos de fato. Agora, para o segundo tópico, vamos lá na apresentação. Vamos voltar na apresentação lá. Agora, nesse segundo tópico, que é onde a gente vai trabalhar a questão dos acertos de caixa, o que a gente vai fazer efetivamente? Nós vamos atualizar os valores iniciais lá dos caixas que a gente cadastrou. Eu usei um exemplo aí, ó, como se a gente, suponhamos que a gente tivesse R$ 10.000 em cada um daqueles caixas nesse exato momento. Como eu só cadastrei os caixas, eles estão todos com o valor zerado. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o valor desses caixas de acordo com o saldo real que eu tenho de cada um deles. Eu usei o exemplo aí como se a gente tivesse R$ 10.000 em cada um daqueles caixas. Então, o que a gente faria se fosse realmente R$ 10.000 que a gente tivesse em cada um deles? A gente iria lá e iria lançar um caixa inicial de 10.000 para que todos eles ficassem com o valor de 10.000. Mas para a gente não lançar um valor igual para todos eles, vamos fazer diferente. Vamos simular o seguinte. Anota aí comigo aí no papel. Vamos lá. Suponhamos que a gente tivesse no caixa físico, por exemplo, no caixa físico, que é aquele dinheiro que está lá na gavetinha do escritório lá, ó. Suponhamos que a gente tivesse ali um caixa de R$ 500 no caixa físico. Beleza. E que no caixa banco, por exemplo, a gente tivesse, aí pode ir anotando essas informações, por favor. R$ 500 no caixa físico, que a gente tivesse, por exemplo, R$ 10.000 no caixa banco, ok? Que a gente tivesse no caixa investimentos, que a gente tivesse ali, por exemplo, R$ 30.000, e que a gente tivesse lá no caixa maquininha de cartão, R$ 15.000, e no caixa outros e no caixa cheque, suponhamos que eu não tivesse nada. Eu não tenho nenhum valor lá no caixa cheque e nem no caixa outros. Beleza. Então vamos lá, ó. Caixa físico, a gente tem R$ 500, no caixa banco R$ 10.000, no caixa investimento R$ 30.000, no caixa maquininha de cartão R$ 15.000. Suponhamos que essas fossem as informações que a gente tivesse no caixa nesse exato momento lá na nossa empresa. A gente precisa agora fazer o quê? Ir lá no sistema Siscar e cadastrar esses caixas iniciais em cada um dos caixas aqui, ó. Então vamos lá, ó. No caixa banco, vou selecionar aqui o caixa banco, ó. Ele está com valor zerado, ó. Vamos lá, se a gente puxar aqui, ó, caixa banco está com valor zerado, ok? Beleza. Para a gente poder chegar no valor exato aqui do caixa inicial aqui, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, ó, nesse botãozinho verde à esquerda da tela aí, ó, novo lançamento. E aqui são 6 campos que a gente precisa observar. E aí também é importante demais que você anote eles aí, ó. Vou repassar eles aqui com você primeiro, para você já poder anotar. Ó. Quais são os caixas, os campos, as células que eu vou alimentar na hora de fazer um lançamento manual aqui no sistema Siscar nesse momento? A primeira célula, o primeiro campo que eu vou preencher
é o dia do vencimento. O segundo campo que eu vou preencher é o campo situação, e aí pode ir anotando isso aí, ó. 6 campos que eu vou utilizar para preenchimento de lançamentos manuais no sistema Syscar. Primeiro campo, dia do vencimento. Segundo campo, situação. Terceiro campo, campo tipo, e eu vou explicar cada um deles aí. Quarto campo, campo previsto. Quinto campo, conta bancária. Sexto campo, descrição. Ok? Então, a gente tem aí os 6 campos aí anotados que a gente vai alimentar. Agora, vamos realmente alimentá-los aí, ó. Data de vencimento aqui, ó. É literalmente a data que a gente está nela, por exemplo, 10/3/2026, que é a data que eu estou efetivando, de fato, aquele lançamento, por exemplo. Então, 10/3/2026. Situação. Aqui, como eu quero efetivar, de fato, o lançamento, eu vou sempre colocar a situação paga. Paulo, se eu colocasse a situação pendente, o que aconteceria? Se a gente manter aqui a situação pendente, a gente faria o lançamento, mas aquele lançamento não seria efetivado, ou seja, a gente faria o lançamento do ajuste de caixa aqui, porém o caixa lá em cima ele continuaria com valor zero. Por quê? Porque ele seria apenas um lançamento de projeção daquele lançamento acontecer, mas ele não seria efetivado. Então, 90% dos casos, 99% dos casos, toda vez que a gente for fazer um lançamento, efetivar um lançamento manual, a gente vai sempre informar a situação paga. Então, ó, sempre situação paga praticamente. No campo tipo, o que eu vou informar? No campo tipo, eu vou informar se eu estou lançando um débito ou um crédito. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está com caixa com valor zero, porque eu acabei de cadastrar ele, e eu preciso cadastrar aqui no Caixa Banco o valor de R$ 10.000, ok? Então, eu preciso colocar um dinheiro dentro do Caixa Banco. Então, dessa forma, eu vou colocar um crédito. Então, a gente vai informar aqui o crédito, ó. Se a gente precisasse fazer um acerto, alguma coisa assim, diminuir o valor do caixa, aí sim que a gente informaria um débito, por exemplo. Mas como eu estou colocando um valor no caixa, então a gente vai informar a opção crédito aqui, por exemplo. Beleza. Lançado aqui em reais. Aqui a gente vai informar exatamente o valor. Qual que é o valor que eu estou lançando para poder ajustar, acertar esse caixa banco? O valor que a gente está lançando é R$ 10.000. Beleza? Então, o quarto campo a gente vai pôr literalmente o valor. O quinto campo aí, ó, que é a conta bancária. Tá vendo que, por padrão, assim que a gente abriu essa tela, apareceu a informação caixa sem vínculo aqui? Sempre por padrão vai aparecer esse caixa. E aí eu sempre preciso, de acordo com os lançamentos que eu for fazer, eu preciso informar qual é o caixa que eu estou efetivando aquele lançamento. Como nesse exemplo aqui, eu estou ajustando o valor do caixa banco, eu vou estar selecionando então a opção caixa banco nesse caso aqui. Então, nesse campo aqui, a gente sempre vai estar identificando qual é o caixa que a gente está fazendo aquela movimentação em específica. Nesse caso, no caixa banco. Beleza. E o sexto e último campo aí, que é o campo descrição, a gente vai colocar literalmente uma descrição do que a gente está fazendo ali naquele lançamento. Vou usar um exemplo aqui, ó. Acerto, caixa, Paulo Maia. Eu gosto de colocar o nome aqui para a gente poder saber quem está fazendo aquele acerto de caixa. E vamos colocar aqui a data que aquele acerto foi feito. Beleza. Dessa maneira, fiz os 6 preenchimentos aí, ó. Desceu aqui no cursor, clicou no botão salvar aí, ó, no canto inferior direito da tela, clicou no botão salvar, lançamento efetuado com sucesso. Aí aqui só tem um detalhezinho que é importante a gente refletir sobre ele, ó. Lançamento efetuado com sucesso. Quando eu clicar em OK, a gente vai cair numa tela de confirmação. E aqui a gente vai estar confirmando plano orçamentário, tipo de pagamento, forma de pagamento e tal. Eu não vou explorar esses campos aqui agora, porque o intuito dessa videoaula, né, não é isso, para a gente não estender muito, mas aqui basicamente a gente estaria informando o quê? Esse pagamento ele tem a ver com cliente, pagamento de fornecedor, transportador, o que é? A gente estaria informando basicamente a isso,
Eu vou colocar aqui cliente aqui de maneira aleatória, só porque o sistema pede para mim estar colocando. Tipo de pagamento, a gente estaria colocando como que eu realizei aquele pagamento, por exemplo, vou deixar sem marcar nada. Forma de pagamento, a gente estaria informando também se a gente pagou aquilo no Pix, se foi em dinheiro, se foi débito em conta, alguma coisa assim, mas também vou deixar sem marcar nada, porque não é o intuito dessa videoaula. Aqui a gente só vai conferir de fato, ó, se o lançamento ele está sendo realizado no caixa correto, que tem que ser, nesse caso realmente está correto, é no caixa banco. O valor está correto, R$ 10.000. Data de efetivação, dia 10 de março, tudo certo. Então, aqui no canto inferior direito da tela, a gente vai estar efetivando essa baixa de fato. Ok. Vou clicar aqui, ó, no menu fechar aí, essa tela branquinha. E estamos aí com o caixa. Paulo, mas o caixa banco ainda continua, ó. Está marcado aqui o caixa banco no cantinho da tela aí inferior esquerdo. E aqui no saldo ainda está com valor zerado. Aí só um detalhe, né? Toda vez que a gente fizer uma movimentação no caixa, é muito importante que a gente venha aqui no canto superior esquerdo da tela, ó, e atualize a tela aí, ó. Vou clicar em atualizar a tela. Tá aí o caixa total somado aí R$ 10.000. Por que que somando todos os caixas está dando 10.000? Porque todos os outros caixas estão com valor zerado, ó. Se eu pegar aqui, ó, caixa cheque, por exemplo, está com valor zerado. Olha lá, ó, caixa cheque com valor zerado. Caixa físico também está com valor zerado e assim por diante, ó. Caixa investimento também com valor zerado, porque a gente não fez alimentação nenhuma deles. Então, esse R$ 10.000 aqui, ó, que está somando todos os caixas, nada mais é que os R$ 10.000 que eu cadastrei. Aqui, ó, nada mais é esses R$ 10.000 aqui e o valor total que eu cadastrei aqui no Caixa Banco. Ó. Quando eu puxei no Caixa Banco, por exemplo, ó, quero saber apenas a informação do Caixa Banco. Apareceu os mesmos R$ 10.000 lá. Ó. Beleza. Agora a gente vai para o acerto do segundo caixa, que é o caixa físico. Ó. Vamos pegar o caixa físico aí de exemplo. Ó. O caixa físico, nesse momento, ele está com valor zerado. Beleza. Como que eu faço para poder acertar o valor desse caixa? Bem simples, ó. A gente vem aqui no menu Novo Lançamento, e vai clicar Novo Lançamento. Ok. Aqui a gente vai alimentar aqueles 6 campos que você anotou aí, né? Que são data de vencimento, situação, tipo, previsto, conta bancária e descrição. Então vamos lá, data de vencimento é a data que a gente está fazendo o acerto de fato. Situação, sempre paga, porque a gente quer realmente efetivar esse lançamento que a gente está fazendo. Como a gente está com caixa no valor zerado e precisa colocar R$ 500 lá, por exemplo, então a gente vai lançar um crédito, né? A gente vai colocar dinheiro no caixa de fato. Então vamos colocar aqui um lançamento de crédito, o valor R$ 500, conforme a gente combinou. Aqui na conta bancária sempre vem por padrão selecionado caixa sem vínculo. A gente precisa selecionar o caixa a qual a gente está fazendo aquele lançamento. Nesse caso, a gente vai colocar caixa físico, né? E aqui no menu descrição, a gente vai estar colocando a informação relacionada ao que a gente está fazendo ali, ó. Então, exemplo, ó, acerto de caixa, eu gosto de colocar o nome aqui de quem está fazendo o acerto, para a gente poder conseguir conferir depois, 10/3/2026, e está feito aí os lançamentos para acerto do caixa físico. Uma vez que eu já fiz os apontamentos, só descer o cursor, canto inferior direito da tela, a gente vai salvar, clica em OK, a gente vai estar caindo aí numa tela de confirmação, informa clientes, não vou informar tipo de pagamento, nem forma de pagamento, confirma o caixa físico, está certo, o valor é R$ 500, está certo, a data está certo, dia 10/3, vem aqui no canto inferior da tela, efetua a baixa aí. Vai cair uma telinha branca, é só fechar ela aí. Tudo certo. Caixa físico. Paulo, caixa físico está com valor zerado. Lembra sempre que você fizer uma movimentação, só vai lá no canto superior da tela, atualiza a página, que naturalmente o valor ele vai ser corrigido. Paulo, mas aqui eu fiz um ajuste de R$ 500 no caixa físico só. Quando eu atualizei a página, apareceu R$ 10.500. Mas veja só, toda vez que você atualiza ou abre a página de fluxo de contas,
A informação que vai aparecer aqui é a informação da soma de todos os caixas que a gente tem. Então, para que eu saiba exatamente qual é a informação que está no caixa físico, eu preciso selecionar ele aqui, ó. E aí, selecionando ele, eu estou vendo lá exatamente os R$ 500, ó, do lançamento, os R$ 500 do lançamento que eu fiz manualmente aí, ó. Se a gente precisar saber o valor do banco, é só vir aqui, selecionar o Caixa Banco, por exemplo. Tá lá os R$ 10.000 aí de caixa, ó. Se eu não selecionar nenhum dos bancos, que é o padrão aí, né, que acontece quando eu abro essa tela de fluxo de contas, ele vai estar trazendo a soma de todos os caixas. O que é esses R$ 10.500? 10.000 do Caixa Banco, mais 500 do Caixa Físico, mais o valor zerado de todos os outros caixas. Aí agora suponhamos que a gente vai lá no aplicativo da maquininha de cartão e perceba que a gente tem lá R$ 15.000, por exemplo, lá pendente a receber no aplicativo da maquininha de cartão. Então a gente vai fazer esse acerto conforme combinado aqui no caixa maquininha de cartão, ó. Então aqui nesse caso, ó, no caixa maquininha de cartão que está aqui selecionado, eu estou com o valor zerado nesse momento, ok? E eu preciso colocar R$ 15.000 aí para poder acertar o início de acompanhamento desse caixa. Mesmo procedimento, ó. Novo lançamento, data 10/3/2026, situação paga, é um crédito porque eu estou colocando dinheiro lá no caixa, R$ 15.000 é o valor do acerto que eu estou fazendo, selecionar a conta bancária. Qual conta bancária eu vou selecionar nesse momento? Eu vou selecionar a conta bancária maquininha de cartão e na descrição a gente vai fazer o apontamento, ó. Acerto, Caixa, Paulo Maia, 10/3. Beleza. Fez os 6 apontamentos que a gente combinou. Voltou. Desceu o cursor, aliás. Canto inferior direito da tela, vai salvar. Clicou em OK, vai cair na tela de confirmação. Vou selecionar aqui clientes. Não vou apontar tipo e nem forma de pagamento. Conta bancária, só vou conferir. Tá certo a conta bancária. Valor de 15.000. Data da efetivação, dia 10/3. Canto inferior direito da tela, vou efetuar esse lançamento e está feito o acerto do caixa maquininha de cartão. Também para a gente ficar bem afiadinho aí, ó. Paulo, fiz o lançamento e ainda está valor zerado. Vem aqui na tela, aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo, atualiza a página. Agora a gente pode perceber que a gente tem um total de 25.500 somando todos os caixas, mas se eu quero saber só o valor da maquininha de cartão, só selecionar o caixa maquininha de cartão, que está aqui os R$ 15.000 de saldo total, está aqui o lançamento que a gente fez para poder acertar esse caixa. Agora, dentro do que a gente combinou, só falta fazer o acerto do caixa investimentos. Caixa investimento, nesse momento, está com o valor zerado, beleza, e a gente vai lá agora fazer o acerto dele, ó. Novo lançamento, botão verde, dia 10/3/2026, situação pago, crédito, valor do lançamento, R$ 30.000. Caixa que eu vou informar, caixa que eu vou apontar esse acerto, caixa investimentos, e aqui na descrição a gente vai fazer o mesmo apontamento. Acerto de caixa, Paulo Maia, 10/3/26. Dentro do padrãozinho que a gente está apontando aí, ó. Beleza. Canto inferior direito da tela, vou salvar, dar um OK, cai na tela de confirmação, seleciona cliente, tipo de pagamento não precisa, forma de pagamento não precisa, caixa investimentos é o caixa que realmente eu estou acertando, o valor de 30.000, 10/3 é a data do lançamento, vou vir aqui embaixo, canto inferior direito, efetuar baixa e está feito o lançamento. Vai lá na tela lá em cima, atualiza a página e tá aí, ó. R$ 55.500 é o valor total dos caixas dessa empresa. Onde eu tenho 10.000 no caixa banco, R$ 0 no caixa cheque, conforme a gente combinou. Suponhamos que esses valores estão todos valores que a gente está usando como exemplo, né? Mas suponhamos que a gente não tivesse nenhum valor no caixa cheque. No caixa físico, a gente tem R$ 500, ok?
No caixa investimento, a gente tem lá, ó, R$ 30.000, ok? No caixa maquininha de cartão, a gente tem lá, ó, R$ 15.000, ok? No caixa outros, a gente tem lá R$ 0, ok? Também. Dessa maneira, a gente fez aí o acerto, o ajuste dos caixas. Dois detalhes aí importantes, né? Primeiro, só reforçar que esses valores que eu estou colocando são exemplos fictícios, né? Você vai estar pegando exatamente o valor que você tem em cada um daqueles caixas naquele exato momento para poder estar informando aqui nos caixas e a gente está iniciando o trabalho a partir daí, certo? Primeiro ponto. E segundo ponto, acerto de caixa a gente só faz no momento que a gente vai estar iniciando o trabalho com os caixas. Eu não posso ficar fazendo acertos de caixa todos os dias no caixa, ok? Então é muito importante que você anote isso aí também. Olha só, detalhe importantíssimo. Não se pode trabalhar acertos ou ajuste de caixa todos os dias. Ajuste e acerto de caixa é algo extremamente pontual, que eu vou trabalhar especificamente nessas horas aqui, ó, que é a hora de startar, por exemplo, os controles de caixa, os acompanhamentos de caixa e assim por diante. Então, eu não posso ficar fazendo acerto de caixa todo dia. Uma vez que eu acertei, ajustei os caixas, a partir daquele momento, a gente vai trabalhar o acompanhamento de créditos e débitos em cada um dos caixas para mantê-los certinhos, que é o próximo passo aí, o próximo tópico que a gente vai trabalhar, que é a questão das movimentações. Ok? Então, dessa maneira, a gente finaliza essa segunda etapa, que é a etapa ali de acerto dos caixas aí dentro do sistema Siscar. Agora, vamos voltar lá para a apresentação para a gente poder entender ali qual será o terceiro tópico aí. Ó. Fizemos os acertos de caixa, agora nós vamos para o terceiro tópico, que é movimentações dos caixas. Uma vez que a gente acertou os caixas, agora a gente vai começar a trabalhar de fato ali a questão das movimentações de créditos e débitos dentro de cada caixa. Vou pegar aqui dois exemplos apenas para a gente poder trabalhar e entender o que é essas movimentações que a gente vai trabalhar para a gente poder exemplificar na prática aí. Vamos lá. Suponhamos que, se você quiser anotar esse exemplo aí, suponhamos que a gente fosse fazer um pagamento agora de um título lá de um fornecedor. A gente tem lá o contas a pagar dentro do sistema, lá na gestão financeira, a gente tem lá o contas a pagar, e na hora que a gente vai lá buscar lá os débitos que eu tenho a pagar, tem um título lá que está vencendo na data de hoje e eu preciso pagar ele. E aí eu decidi que eu vou pagar aquele título com o dinheiro em espécie que eu tenho, lá do caixa físico, por exemplo. Ok? Então vamos lá no gestão financeira, puxar um contas a pagar. A gente sabe que a gente tem R$ 500 lá no caixa físico, e aí a gente vai tentar identificar um título lá no contas a pagar para a gente poder fazer o pagamento dele lá no caixa físico. Certinho? Então vamos lá no Siscar agora para a gente simular um pagamento aí, ó. Estando aqui no estando aqui na tela dos caixas, ó, do sistema Siscar, eu vou voltar na tela inicial, ó, para a gente poder não confundir, ó. Então, quando eu vou fazer um pagamento no sistema Siscar de um fornecedor, aonde que a gente vai para poder identificar quais pagamentos eu tenho pendentes para serem feitos ali? A gente vai lá na tela financeira, né, no tópico aqui, ó, no ícone financeiro. Terceira opção, a gente vai na gestão financeira. E aqui na gestão financeira, a gente vai clicar, ó, busca avançada. E uma dica importante, a gente sempre utiliza dois títulos, dois tópicos aqui só, ó, que é o tópico tipo, onde a gente vai informar se eu quero pagar algo, né? A gente vai informar aqui, ó, débitos a pagar. E o segundo tópico é o tópico status, que é onde a gente vai informar a opção não pagos, entendendo que eu quero saber o que eu tenho a pagar ainda, ou seja, que eu ainda não paguei. Então, para a gente encontrar ali o contas a pagar dentro do sistema fiscal, a gente vai trabalhar só esses dois tópicos aí, ó. O tópico tipo, informando os débitos a pagar,
e o status, né? O tópico status, que é informando o campo não pagos, que é aqueles títulos que eu ainda não paguei. Beleza, coloquei esses dois apontamentos, vem aqui na tecla buscar e a gente já vai dar um buscar aí já. Aqui no sistema, ele está me dizendo que, aqui, um outro detalhe importante aí, ó. Sempre a gente vai estar utilizando aqui, ó, esse terceiro quadrinho para poder visualizar essa informação, ó, de contas a pagar ou de contas a receber também. Se eu estivesse buscando a informação do contas a receber, também é aqui no terceiro quadrinho aí que a gente vai usar como informação. Vamos, nesse momento, esquecer as informações desse quadrinho do meio e vamos esquecer as informações desse primeiro quadrinho aí, ó. Vamos focar só no terceiro quadrinho, beleza? Beleza. Então vamos lá. A gente tá vendo aí no quadrinho, ó, que todo contas a pagar dessa empresa está somando R$ 2.562. Paulo, mas a minha empresa deve muito mais do que R$ 2.562. Tudo certo. Vamos lembrar sempre que esse usuário é um usuário de exemplo que a gente está usando aqui para a gravação dessa videoaula. Mas vamos entender que esse caso fosse um caso real? Aqui o sistema está falando que tudo que a empresa deve soma R$ 2.562 e que esses pagamentos que a empresa tem aí a pagar, né, esses lançamentos que a empresa tem a pagar, estão diluídos aqui, ó, nesse pagamento do Alter Data, R$ 700, tem aí um pagamento da Acipan de R$ 150, tem um pagamento da CDL aí, ó, de R$ 91 e tem um pagamento de salário ali, ó. Então, somando todos esses pagamentos, tem-se ali um valor de contas a pagar de R$ 2.562. Suponhamos que a gente fosse fazer o pagamento nesse momento desse título aqui, ó, de R$ 150 do fornecedor Acipan e que a gente fosse fazer esse pagamento lá no caixa físico, ok? Qual é o valor que a gente tem nesse momento lá no caixa físico, que a gente usou de exemplo? R$ 500, não é isso? Confere na sua anotação aí, ó. A gente determinou que a gente, né, colocou lá como exemplo que a gente tinha R$ 500 no caixa físico e acertamos o caixa nesse valor. Então, fora do sistema, lá na vida real, lá, quando eu tirar R$ 150 daqueles 500 e pagar aquele boleto, quanto de dinheiro vai sobrar ali no caixa físico, lá na prática, lá na vida real? Vai sobrar R$ 350 lá, correto? Então, aqui no sistema, a gente vai fazer a baixa desse pagamento no caixa físico, de maneira que no final, depois que a gente fizer essa transação, a gente vai ter aqui no sistema exatamente os mesmos R$ 350 de saldo no caixa físico, igual ao que aconteceu lá na prática, lá na vida real. Certinho? Então, como que a gente vai fazer essa baixa desse pagamento no caixa físico, Paulo? A gente vai vir aqui, ó, na Cipan, vai selecionar aqui no canto esquerdo da tela aí, ó. Nós vamos selecionar o título. Uma vez que eu selecionei o título, vai aparecer esse quadrinho aqui, ó, que é baixar em lote. Eu vou clicar aqui em baixar em lote. E aí, clicando em baixar em lote, ó, a gente vai poder estar selecionando aqui, ó, a maneira que eu estou fazendo aquele pagamento, mas eu não vou identificar nenhuma informação aqui, porque não é o foco da videoaula. A gente pode também informar aqui a forma de pagamento, foi no Pix, foi no depósito, tal, alguma coisa assim, mas também não vou selecionar nada, porque não é o objetivo dessa videoaula. Agora, aqui na conta bancária, veja só, aqui na conta bancária, obrigatoriamente, eu preciso selecionar qual é o caixa que eu estou utilizando para fazer aquele pagamento. Veja só, qual caixa está selecionado aqui? Aqui está selecionado automaticamente o caixa sem vínculo. Mas a gente já falou que o caixa sem vínculo, a gente não utiliza ele para nada dentro dos fechamentos aqui. Ele é um caixa padrão lá do Siscar. Então, eu vou informar o caixa correto aqui. Se eu estou fazendo esse pagamento pelo caixa físico, pelo dinheiro lá do escritório, eu vou selecionar aqui, então, o lançamento do caixa físico. Vou apenas conferir o valor de R$ 150, vou apenas conferir a data se está certa, a data está certa,
Então, a gente vai descer o cursor no canto inferior direito, a gente vai estar efetuando a baixa daquele lançamento. Vou clicar em efetuar a baixa e reparem que o lançamento que estava aqui pendente no contas a pagar, ele já sumiu. Por que que ele sumiu aqui, Paulo? Por que que o Ocipan, R$ 150, não está nessa tela mais? Porque nessa tela é a tela de contas a pagar. Uma vez que eu dei a baixa nesse lançamento, ele já não vai aparecer no contas a pagar mais. Ele já foi para o contas pagas. Ele já foi efetivado lá no caixa físico. Então, agora a gente vai lá no caixa físico para a gente poder visualizar qual é o saldo total que está lá no caixa físico agora. Eu e você sabemos que tínhamos R$ 500, fizemos a baixa de R$ 150, naturalmente lá agora vai ter R$ 350 de saldo. Mas vamos lá agora no caixa fazer, tirar a contraprova lá, tirar a confirmação que realmente tem R$ 350 lá. Para a gente poder ir nos caixas, é bem simples, né? Ó, financeiro, fluxo de contas, e aí apareceu um valor grandão aqui, ó, 55.350. Por que que apareceu? Porque, por padrão, essa informação aqui, ela soma todos os saldos de todos os caixas. Se eu quero saber a informação de um único caixa, eu vou selecionar ele, ó. Seleciona caixa físico, e aí, qual é o valor que a gente tem aqui quando a gente selecionou o caixa físico? R$ 350. Então, reparem que a gente vai estar replicando exatamente o que acontece na prática, na vida real, aqui dentro do sistema, de modo que a gente consiga acompanhar exatamente o saldo de caixa que a gente vai ter em tempo real em cada um desses caixas. Quais foram as movimentações feitas aqui no caixa físico? Basicamente foi duas, ó. Um pagamento da Cipan e um acerto de caixa que a gente utilizou aí para iniciar o trabalho. Então, nós tivemos lá um apontamento de um crédito de R$ 500 e um débito de R$ 150, que resultou num saldo final de R$ 350. Ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma movimentação e, a partir daí, tudo que a gente tiver de movimentação, seja de pagamento, de débito, ou seja de recebimento, lançamentos de crédito, a gente vai estar replicando eles exatamente da maneira que eles acontecem dentro de cada um desses caixas aqui. Agora vamos fazer um exemplo agora como se a gente fosse receber algo de alguém, né? Vou colocar também no caixa físico como exemplo, para a gente poder ir vendo as movimentações todas lá. Suponhamos que algum cliente chegasse na nossa empresa e efetuasse o pagamento de algo que ele nos deve lá. Como que a gente analisa o contas a receber dentro do Siscar? Da mesma maneira que a gente analisa o contas a pagar, né? Lá na tela financeiro, terceira opção aí, ó, gestão financeira. E aí na gestão financeira a gente vem em busca avançada. Vamos lembrar sempre, né, ó, se você não tiver anotado, anote agora. Sempre que a gente precisar, né, verificar a informação de contas a pagar ou informação de contas a receber dentro do Siscar, a gente só vai utilizar dois filtros praticamente dentro da tela gestão financeira aqui, ó, que é o filtro tipo. Nesse caso, a gente vai selecionar crédito a receber, porque a gente quer saber o valor a receber. E o status também a gente vai marcar não pagos. Por quê? Eu quero saber um crédito que eu ainda não recebi, ok? Coloquei crédito a receber não pagos, a gente vai clicar em buscar, já vai aparecer aí, ó. Também outro detalhe que a gente combinou, ó, sempre foca na informação do terceiro quadrinho. Então, está falando aqui que eu tenho um total a receber aqui nesse exemplo, ó, de R$ 8.050. Se a gente descer o cursor, tá todos os a receber, tá todos marcados aqui, beleza? Então, suponhamos que esse cliente aqui fosse pagar esse título dele aqui para gente, ó. Então, a gente vai receber R$ 500 aqui desse cliente, ó. Beleza. A gente sabe que, nesse exato momento, o nosso caixa físico lá tem R$ 350 só, ok? Tanto lá na vida real, na prática, no exemplo que a gente está colocando, quanto aqui dentro do sistema. Se esse construtor aí, esse cliente construtora, chegasse e pagasse o título dele de R$ 500, lá no caixa físico, quanto a gente passaria a ter naquele momento no caixa físico? Passaríamos a ter R$ 850, ok? 350 mais 500. Beleza.
Então, a gente vai fazer a baixa desse recebimento aqui agora também no sistema, informando que a gente recebeu lá no caixa físico. Como que a gente faz para poder fazer essa baixa? Aqui do lado esquerdo da tela, a gente vai selecionar esse quadrinho. Ao selecionar esse quadrinho, vai abrir esse botão aqui, ó, baixa em lote. A gente vai clicar em baixa em lote. Tipo de pagamento a gente pode selecionar, forma de pagamento também. Não vou selecionar nada, não é o intuito dessa videoaula. Conta bancária, aqui sim, obrigatoriamente eu tenho que informar qual caixa eu estou recebendo. Se eu estiver recebendo caixa físico, vou informar o caixa físico, ok. Se eu estivesse recebendo em outro caixa, eu vou informar o caixa correto lá. Então, caixa físico, estou recebendo nele? Estou recebendo nele. Beleza. Então, a gente vai receber esse valor aqui no caixa físico. Tudo certo. Conferiu o valor, R$ 500, tudo certinho. Data dia 10/3, certinho também. Canto inferior direito da tela, efetuar baixa em lote. Uma vez que eu efetuei a baixa, repare, aquele lançamento ele saiu aqui do contas a receber. Não está aqui mais. Por quê? Porque aqui só está presente as informações do contas a receber apenas. Ok? Beleza. Agora, vamos lá no caixa físico para a gente visualizar se aquele recebimento caiu lá. Vamos lá, ó. Financeiro, fluxo de contas, beleza. Aí tá aqui, Paulo, ó. Financeiro, fluxo de conta, valor total 55.850. Esse aqui é o valor total de todos os caixas. Vamos selecionar só o caixa físico, beleza. Selecionamos só o caixa físico. Qual é o valor que a gente tem aqui agora? Vamos lá, R$ 850, que nada mais é que uma entrada de 500, mais outra entrada de 500, que é um recebimento que a gente teve, mais um pagamento de 150. Então, você vai desenhando literalmente o extrato de cada um dos seus caixas dentro do próprio sistema, de modo que você vai ter sempre o valor real exatamente idêntico ao que realmente está acontecendo na prática de cada um dos caixas. Vamos para mais um último exemplo aqui? Vamos lá. Se a gente tivesse agora recebendo um valor em maquininha de cartão, um cliente chegou para fazer um pagamento e ele vai pagar em maquininha de cartão, por exemplo. Então, a gente tem lá no maquininha de cartão, nesse momento, um valor de R$ 15.000. Ó. Se a gente for fazer um recebimento aqui na maquininha de cartão, esse valor ele vai aumentar um pouco mais, correto? Beleza. Então, vamos lá. Como que a gente faz para verificar o contas a receber da empresa? Para a gente verificar o contas a receber, a gente vai vir em financeiro, gestão financeira, busca avançada, créditos a receber, não pagos, para a gente ver tudo que a gente tem aqui de crédito a receber. Vou dar um buscar aqui, ó. Beleza. Apareceu aqui todos os clientes. Vamos supor que o cliente que fosse nos pagar agora fosse esse cliente aqui, ó, Elvis Gonçalves. Vamos supor que fosse esse cliente. E vamos supor que esse cliente vai pagar no cartão de crédito. Beleza. Como que a gente faz a baixa desse lançamento? A gente vai selecionar aqui do lado esquerdo da tela, o quadrinho, beleza. Vamos subir lá em cima, clicar no botãozinho aí, ó, baixar em lote. Forma de pagamento a gente pode selecionar. Forma de pagamento também a gente pode selecionar, tipo e forma de pagamento. Conta bancária, obrigatoriamente tem que informar o caixa. Qual caixa a gente vai informar agora? Nesse caso, como eu estou recebendo no cartão de crédito, eu vou informar o caixa maquininha de cartão. Então, ó, caixa maquininha de cartão. Beleza. Confere só o valor, confere a data, tudo certinho. Canto inferior direito da tela, a gente vai efetivar a baixa em lote. Uma vez que a gente efetivou a baixa, aquele lançamento do Elvis, ó, ele sai aqui do contas a receber. Não tem mais lançamento do Elvis ali no contas a receber. Por quê? Porque ele já foi recebido. Essa tela é uma tela de contas a receber. Beleza. Agora, quando a gente for lá no caixa maquininha de cartão, qual valor vai ter lá? Vai ter os 15.000 que já tinha cadastrado lá, mais esse recebimento de agora. Então, vamos lá conferir agora lá. Se eu não estiver enganado, são R$ 15.400, não é isso? Vamos confirmar lá. Financeiro, fluxo de contas, e aí a gente tem aqui, ó,
caixa maquininha de cartão, selecionei o caixa maquininha de cartão, tá aqui, ó, R$ 15.400, que é o acerto de 15 inicial mais o recebimento de agora. Porém, aqui no caixa maquininha de cartão, tem um pulo do gato aqui que é muito importante que a gente entenda sobre ele. Uma vez que eu fiz o recebimento no cartão de crédito de R$ 400, a gente sabe que eu não vou receber exatamente esses R$ 400 lá da maquininha de cartão. Eu vou receber os R$ 400 menos a taxa que a maquininha vai me cobrar nessa venda, certo? E lá na gestão financeira, trazendo a gestão financeira, eu só trouxe o recebimento. Então, o que eu preciso trabalhar aqui quando a gente fizer recebimentos na maquininha de cartão? A gente precisa abrir o aplicativo, identificar aquela venda de R$ 400 e verificar exatamente qual foi o valor da taxa daquela venda. E aí, suponhamos que o valor da taxa dessa venda fosse R$ 4,50, um exemplo. Como que a gente vai lançar essa taxa aqui? A gente vai lançar essa taxa da seguinte maneira, ó. Elvis Gonçalves é o cliente que pagou, beleza. Então, a gente vai lançar essa taxa manualmente. A gente vai fazer aqui, ó, novo lançamento. Qual é a data de vencimento aqui, ó? 10/3, que é a data que a gente está nela agora. Situação paga, porque eu quero efetivar um lançamento de fato. Agora a gente vai lançar um débito realmente, né? Ó, a gente vai lançar uma taxa, então é um débito que a gente vai lançar agora. Então a gente vai deixar marcado o débito, valor R$ 4,50, beleza. Descrição, a gente vai colocar aqui, ó, taxa referente à venda do cliente Elvis Gonçalves. Então, ó, Elvis Gonçalves. Beleza. Então, ó, taxa referente à venda do cliente Elvis Gonçalves. Por que eu gosto de colocar sempre o nome do cliente? Porque colocando sempre o nome do cliente, vai ficar facinho de você conferir depois todas as vendas e as taxas de cada uma das vendas, se foi lançado tudo direitinho. Então, aqui agora que a gente vem aqui no canto inferior direito e salva esse lançamento dessa taxa, a gente cai na tela de confirmação, beleza. Plano orçamentário, a gente pode escolher qualquer um, tipo e forma de pagamento, vou deixar sem marcar. Conta bancária, qual é o caixa que eu vou lançar a taxa da venda? A taxa da venda eu vou lançar no caixa maquininha de cartão também. Eu não fiz o recebimento dessa venda no caixa maquininha de cartão? Então, a taxa eu também vou lançar no caixa maquininha de cartão. Ok? Beleza. Caixa maquininha de cartão, valor R$ 4,50. Na data aí 10/3, tudo certinho. Canto inferior direito da tela, efetivar baixa. Efetuar baixa. Efetuou a baixa, vai lá em cima, atualiza a página, seleciona a caixa maquininha de cartão e tá aqui, ó. Olha só que interessante, olha só. Qual é o saldo que eu tenho nesse exato momento, se eu tenho que ter lá no aplicativo da maquininha de cartão? Nesse exato momento, eu tenho que ter no aplicativo da maquininha de cartão R$ 15.395,50, que nada mais é que os 15 mil que eu utilizei para iniciar o fechamento de caixa, mais a venda que eu recebi do cliente de R$ 400, Elvis Gonçalves, menos a taxa referente àquela venda. Olha só, 15 mil de crédito mais R$ 400 de crédito menos R$ 4,50 de débito. E assim a gente vai construindo também um dia a dia aqui no caixa maquininha de cartão. Então aí já deu para a gente poder entender as movimentações que a gente trabalha ali no dia a dia dos caixas, né, de cada um dos caixas. Fizemos exemplos lá no caixa físico, né, de recebimento, de pagamento no caixa físico. Fizemos exemplos aí, ó, de recebimento no caixa maquininha de cartão. Fizemos o lançamento da taxa, né, que é um pulo do gato aí, né? Sempre que a gente fizer algum recebimento na maquininha de cartão, a gente também precisa fazer o lançamento da taxa daquele lançamento. E aí tem apenas mais um ponto aqui que eu acho que é válido a gente trazer no caso dessa videoaula, que é a transferência entre contas, né?
Vamos lá. Se a gente tem ali o caixa maquininha de cartão, vou voltar aqui na tela inicial para a gente poder bater esse papo aí, iniciar essa reflexão. Se a gente tem aqui, ó, recebimento sendo feito na maquininha de cartão, você vai perceber que, de tempo em tempo, a própria maquininha de cartão vai mandar um valor para o caixa banco. Passei um valor no cartão hoje, o cliente vai pagar no débito, por exemplo. Provavelmente no dia seguinte, a empresa de cartão vai enviar aquele valor para o caixa banco de fato. Então, na hora que a gente abrir o extrato da conta bancária no dia seguinte de manhã, a gente vai perceber que tem um lançamento lá referente à transferência entre contas, que a maquininha de cartão enviou para o caixa banco, para a conta bancária, ok? Então, vamos simular essa transferência entre contas aí, ó. Vamos lá. Como que seria feita essa transferência entre contas? Suponhamos que, aqui no fluxo de contas, ó, suponhamos que esse recebimento que a gente fez aqui, ó, de R$ 400 do Elvis, fosse um recebimento no débito. E aí, no dia de hoje, ou até mesmo no dia de amanhã, né, tem empresas de maquininha de cartão que transferem imediatamente. Tem empresas de maquininha de cartão que transferem no dia seguinte. Eu só vou fazer esse lançamento, vamos deixar um detalhe bem importante. Eu só vou fazer esse lançamento, essa transferência entre contas, quando a transferência realmente acontecer. Se a maquininha de cartão envia esse dinheiro imediatamente, eu vou entrar no aplicativo do banco, verificar se realmente caiu aquele valor. Se tiver caído, eu já vou fazer a transferência. Se a maquininha de cartão enviar esse valor para o banco só no dia seguinte, a gente vai fazer essa transação só no dia seguinte, ok? Mas vamos supor que esse recebimento de R$ 400 foi feito no débito e que a maquininha de cartão já enviou esse valor para a conta bancária. Eu já abri o extrato da conta bancária e já vi esse valor lá no extrato da conta bancária. Então, a gente só nos resta, então, fazer a transferência desse valor. Se eu sei que eu não vou receber os R$ 400 cheio, então a gente já sabe que não será transferido os R$ 400 cheio. Qual é o valor que vai ter sido transferido lá para o banco lá? R$ 400 menos os 450. Então, na hora que eu abrir o extrato da conta bancária, eu não vou ver lá um recebimento de R$ 400 que a maquininha de cartão enviou. Eu vou ver ali um valor de R$ 395,50, que é só o valor líquido, ok? E aí, como que a gente vai fazer essa transferência? É bem simples essa transferência. Repara aqui, ó, o meu caixa maquininha de cartão, o caixa maquininha de cartão, ele está com R$ 15.395,50 nesse momento, e o meu caixa banco está, nesse momento, com R$ 10.000. Ao fazer essa transação, esses R$ 395,50 vão sair do caixa de maquininha e vai automaticamente para o caixa banco. Como que faz a transação? Bem facinho, ó. A gente vai vir aqui nesse botão transferência, vamos vir aqui nesse botão transferência, e aqui a gente vai selecionar um plano orçamentário qualquer, pode selecionar qualquer um, a gente não vai trabalhar isso agora, não é o intuito dessa videoaula. Qual é a conta de origem? Ou seja, qual é a conta que aquele saldo, aquele valor, ele está saindo? Aquele valor, ele está saindo da conta do caixa maquininha de cartão, ok? Aquele valor ele vai sair da maquininha de cartão e vai para o banco. Então, ele está saindo a conta de origem da maquininha de cartão. Plano orçamentário da conta de destino. Pode colocar qualquer plano orçamentário por enquanto. E qual será a conta de destino? A conta de destino será a conta do banco. Sai da maquininha de cartão e vai para o banco. Beleza? Qual é o valor que foi transferido? Eu não vou deduzir esse valor, não. Eu vou literalmente entrar no aplicativo do banco e ver qual o valor lá. Mas, para o exemplo aqui, seria R$ 395,50. Data da transação, 10/3, ok. Vem aqui no canto inferior direito da tela, efetuar transferência. Vamos dar um ok e está feita a transferência. Vamos atualizar a página. E veja só agora, atualizando a página, vamos ver qual é o valor que já está lançado no Caixa Banco. Olha aqui,
R$ 10.395. Ou seja, nós recebemos ao mesmo tempo um crédito de R$ 395,50 aqui na conta bancária e já foi ao mesmo tempo feito o débito da transferência bancária. Olha só, o débito de R$ 395 na conta bancária da maquininha de cartão e automaticamente o saldo daquele já foi diluído, voltou para 15 mil de novo. Ou seja, com um único lançamento sendo feito aqui no botão transferência, aqui, ó, a gente já lança automaticamente o débito na conta que o dinheiro saiu e já lança o crédito automático na conta que recebeu aquele valor, ok? Então, aí eu acho que a gente trouxe aí todas as possibilidades de variações de exemplos de prática de movimentação em cada um dos caixas aí. Dessa forma, a gente finaliza esse terceiro tópico, que é o tópico de movimentação dos caixas de fato. Agora a gente vai lá para a apresentação, visualizar, entender qual que é esse quarto e último tópico que a gente vai trabalhar nessa videoaula. Então, aqui o quarto passo que a gente vai trabalhar é fechamento e conferências de caixas. Então, aqui é realmente o trabalho de conferir. É um trabalho que vai determinar se o fechamento de caixa vai dar certo ou não. Então, aqui a gente vai conferir os saldos e finalizar os caixas certinhos. Primeiro, 2 pulos do gato aí, ó. Primeiro pulo do gato. Fechamento diário tem que ser feito todos os dias. Anota aí também na sua anotação. Fechamento de caixa tem que ser feito todos os dias. Tem que ser feito todos os dias. Segundo pulo do gato. O valor de cada um desses caixas tem que bater exatamente igual ao real ao final do dia. Como assim? O caixa banco, aqui dentro do sistema Siscar no final do dia, o valor total ali tem que ser exatamente igual ao que está lá no extrato da conta bancária. E aí, aqui, qual que é o pulo do gato? Vamos lá no sistema lá de gestão lá no Siscar lá. Voltando aqui para o sistema Siscar, por exemplo, ó, suponhamos que a gente tivesse encerrado o nosso expediente nesse exato momento aqui agora. E aí eu percebi que tem aqui no saldo do caixa do Siscar, ó, R$ 15 mil no caixa maquininha de cartão. Se eu abrir lá o aplicativo da maquininha de cartão e perceber que continua tendo R$ 15 mil lá pendente a receber, o valor está exatamente igual, está tudo certo, pode passar para o próximo caixa. Se abrir o aplicativo e percebeu que o valor que está lá na maquininha de cartão está diferente do que está aqui, pode literalmente abrir ali o extrato das vendas lá no aplicativo da maquininha de cartão, conferir as taxas se você lançou certo, conferir as vendas se você lançou certo. Mas uma coisa você precisa saber: chegou no final do dia, esse valor aqui, ó, ele está diferente do valor do aplicativo, pode ter certeza que alguma coisa aqui foi feita errada durante o dia. Ou foi feito algum lançamento errado, ou a gente esqueceu de fazer algum lançamento, ou a gente fez um lançamento que era para ter sido feito em outro caixa e eu fiz nesse caixa aqui, mas certeza, chegou no final do dia, o valor do caixa maquininha está diferente do aplicativo da maquininha de cartão, pode verificar que tem BO e é por isso que você precisa fazer fechamento de caixa todo dia. Porque ao final de um dia, você descobrir algum possível erro que você cometeu durante o dia, é uma coisa. Tentar encontrar esse erro depois, em outro dia, por exemplo, já começa a complicar mais e é onde os caixas das empresas começam a acumular problemas ali. Então, vamos lembrar sempre o seguinte: não é os fechamentos de caixa que não funcionam, é o processo, o procedimento de fechamento de caixa que eu preciso respeitar, e respeitar esse processo de fechamento de caixa não tem erro, é matemática. Matemática, 1 mais 1 sempre será 2, 10 menos 2 sempre será 8 e assim por diante. Então, viu que tem diferença em algum dos caixas? Abre o extrato, vai lá. Vamos pegar um exemplo aí, ó. Caixa do banco aqui, ó. Selecionou a caixa do banco. Tem lá, ó, R$ 10.395. Abriu o extrato do banco, tem exatamente esse valor? Ok, tudo certo, vamos passar para frente para o próximo caixa. Abriu o extrato do caixa, o valor está diferente,
vai abrir detalhado lá o extrato, identificar lançamento por lançamento, que alguma coisa ali vai ter sido feita de maneira errada e você precisa encontrar essas diferenças diariamente, de modo que a gente tenha sempre a informação perfeita aqui no sistema. Tendo esse básico, essa informação de caixas perfeito aqui no sistema de gestão, a gente vai ter toda a clareza, a transparência financeira necessária para poder tomar decisão no dia a dia aí. Então, dessa maneira, finalizamos aqui a nossa videoaula, o nosso treinamento sobre fechamento de caixa. A partir de agora, é só pegar todas essas anotações nossas e levá-las à risca. Vai por mim. Não tem como dar errado. Se a gente obedecer certinho todo o passo a passo que a gente trabalhou nessa videoaula aqui, não tem como dar errado. Você vai ter total condição de levar os caixas da sua empresa impecavelmente correto aí. Ok? E é isso. Nos vemos na próxima videoaula.